E agora vamos com a nossa primeira entrevista, vamos falar sobre o TOD. Você sabe o que é esse transtorno? E como você deve lidar com isso? O transtorno opositor desafiador, o TOD, nós estamos falando de comportamento de uma criança que se opõe a tudo e a todos, sempre desafiando, principalmente as figuras de autoridade. Não aceita ordens, não respeita os sentimentos dos outros, não se responsabiliza pelos erros que cometeu e não tem medo de ser punida pelos pais ou responsáveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Priscila Dossi, ela é psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e também da adolescência. Bom dia, doutora Priscila, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo jóia, muito obrigada. Obrigada, senhora, por ter aceito aqui a nossa entrevista. Para falar de algo realmente que já está no nome, né, desafiador, que são como lidar com essas crianças. Antes da senhora contar para a gente o que é o transtorno opositor desafiador, como medir se essa criança realmente está só naquela fase da birra ou realmente ela tem um transtorno? Porque eu vejo que muitos pais se desesperam e é preciso entender Uhum. aonde atuar, né, doutora? Sim, então a gente sempre fala do TOD quando é aquela coisa muito além do que deveria, né? Quando é uma criança que tem aquela birra muito persistente, que é uma criança que não acata regras, aquela criança que dá sempre problema na escola, que briga, que está sempre muito irritada, a gente consegue ver que não é uma situação específica, né? Que é assim, frustração, todo mundo se frustra, tem uma certa dificuldade de lidar em alguns momentos, né? Mas é aquela criança que é demais, assim, se opõe a tudo e a todos, não respeita nenhuma figura de autoridade, está sempre muito irritada, sempre muito nervosa, muitas vezes agressiva, né? Então a gente fala assim, quando é demais, aí sim chama a atenção e aí sim merece uma investigação melhor. E dentro dessa investigação, doutora, justamente nesse limite, né, entre a criança que faz essas birras recorrentes, ou como os pais não conseguem lidar com essa reação da criança, para que seja algo, um transtorno. É preciso o quê? É preciso levar essa criança para um pediatra, para um psicólogo? Qual é o limite, então, de alguém dizer, olha, não é só a birra? Então, a gente fala muito também quando os pais estão ficando cansados já com a situação. Então, a gente fala para não esperar, né? O quanto antes, melhor. Mas a gente orienta que busque sempre um profissional mais bem qualificado para isso. Alguns pediatras têm sim capacidade de fazer uma boa identificação, mas o ideal é procurar um psiquiatra infantil ou até um neuropediatra, né? Ou psicólogos da área que tenham uma certa experiência para realmente fazer essa avaliação. Né? E é aquela criança que a gente vê que, comparado com os seus pares, que são as outras crianças da mesma idade, da convivência, é sempre demais. Né? Aquela criança que acaba até espantando os amigos porque não consegue ter uma boa relação, é aquela criança que todo dia tem reclamação na escola, é aquela criança que não consegue seguir regras, que muitas vezes não se submete ao aprendizado, mas não por uma dificuldade de aprender, é porque ela não quer fazer, porque ela não quer entrar naquela regra, sabe? Então, quando é uma criança assim sempre muito intolerante à frustração, às vezes coisas mínimas que você fala, nossa, não era para tudo isso, né? Aí sim chama atenção e merece uma investigação. Justamente, né, a senhora está falando para prestar atenção nessa questão dos sintomas, em como essa criança reage, então, às situações. Nesse último período, né, que a gente está falando desse período pandêmico, nesses últimos mais de um ano, essa questão do transtorno ficou mais em evidência? Ou, na verdade, como os pais estão mais em casa e as crianças estão praticamente o dia todo em casa, se consegue ter uma noção de que essa criança pode ter o TOD. Sim, com certeza, né? Porque a criança ela merece, assim, ela precisa dessa atenção para ser feito assim, o diagnóstico ou para se desconfiar, né? Mas apesar de que agora as crianças estão mais em casa e em casa os pais percebem mais,
quando frequentavam as escolas de maneira presencial, quem viam eram os professores, ou deveriam, né? Coordenação, zeladores, inspetores, né? Que já viam, porque a criança, embora alguns até digam que a criança ela pode ter uma alteração de comportamento em um único, a gente fala que o ideal é fazer uma investigação em mais de um lugar. Então, por exemplo, em casa e na escola, e na igreja, e no inglês, no esporte, né? Por quê? Porque se for só, por exemplo, só na escola ou só em casa, a gente acaba até pensando assim, será que não é bullying? Será que não é alguma questão em casa, alguma figura de referência que não está conseguindo impor uma regra ou que está deixando a criança mais irritada de alguma forma ou não está dando atenção? Então, assim, quando é um local específico, antes de pensar no TOD, a gente precisa ver se não é uma questão do local. Né? Agora, quando a criança se opõe em diversos locais, quando ela é irritadíssima em diversos locais, não acata regras, não respeita em mais de um local, aí sim a gente realmente desconfia do TOD. Né? É mais fácil até fazer esse diagnóstico. A gente não vai achar que é só uma adversidade do lugar, que realmente a questão é com a criança. E a gente está E falando. sim, né, falando de pandemia, sim, com certeza agora os pais vão ficar mais atentos, vão ver mais, né? Mas no outro período a gente pensava muito na figura, assim, da professora, da escola em si, né? Agora, ainda puxando sobre essa questão da pandemia, acho que é importante a gente dizer isso aqui, no sentido quanto pode ser o TOD, ou então também é um momento em que a criança não está se sentindo bem. A questão da saúde mental nesse período de pandemia é muito importante. A gente fala muito dos adultos e esquece às vezes de olhar as crianças. Né? Essa questão de estar irritado, de estar mais desatento em algum momento com alguma coisa, também é um limite aí entre se diagnosticar com TOD e realmente ser algo de saúde mental. A gente precisa ter cuidado, né, doutora? Com certeza, porque assim, na pandemia a gente está em uma situação, digamos assim, inédita, né? A gente nunca passou por nada tão prolongado, por tanto tempo, por tanto isolamento, e as crianças elas têm essa necessidade de extravasar realmente, de socializar, de gastar energia fora, né? E assim, a gente pensa assim, antes de, vamos pensar no TOD, vamos ver se realmente essa criança talvez não esteja muito sobrecarregada, tenha uma dificuldade, por exemplo, com as aulas online, ou tenha uma dificuldade de ficar sempre naquele mesmo ambiente. Crianças também ficam estressadas, com certeza. Né? As crianças que moram, por exemplo, em apartamentos pequenos e são mais ativas e não conseguem gastar essa energia e vão ficando mais irritadas. Ou muitas vezes, que a gente também não pensa, às vezes todo mundo em casa, a criança não tem um descanso adequado, então ela fica irritada por conta disso. Né? Então, outra situação que a gente até já foi até citada, eu vi em outras entrevistas, mas que eu acho muito importante a gente enfatizar, é a questão da violência. Né, que a violência agora a gente não está tendo tanto as figuras que nós tínhamos, que eram as figuras, como que a gente pode dizer, que faziam uma investigação, que tinham mais atenção, que são os próprios professores, os conselhos tutelares, tem uma dificuldade um pouco maior nesse momento de identificar as situações de violência até doméstica mesmo que estão acontecendo. Então a gente também precisa ver o comportamento dessa criança se não está relacionado a isso. Né? A gente tem outras situações também que pensar, não só o TOD. Agora, falando com relação aos pais, doutora Priscila, a gente está falando muito de como a criança reage com determinados assuntos ou com determinados gatilhos. Os pais, nessa questão toda, a gente não pode colocar o problema, vamos dizer assim, todo na criança. O entorno dela conta muito, né? Para que tenha esse gatilho e afins. Em que hoje, a análise da senhora, por favor, os pais erram na criação dos filhos? Eu digo erro porque tudo bem, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem sua história, cada família tem o seu jeito. Né? Mas a gente vê muito essas questões assim, da criança e do adolescente dominar os pais, né? No dia a dia. E não dá para ser assim, né? Sim, o que a gente fala muito hoje em dia é da questão dos pais consistentes, né? A gente vê que assim todo mundo está cansado, então os pais também estão cansados e os pais muitas vezes afrouxam nos momentos que não deveriam. Por exemplo, a gente fala,
Ah, eu quero ir na casa do fulano, tá bom. Aí a mãe fala, não, você não vai. Aí a criança vai e pede para o pai, o pai permite. Isso acaba com a autoridade de qualquer pai, de qualquer família, né? Porque a criança, ela sabe assim, ah, minha mãe não deixa, mas meu pai vai deixar, né? Então eu vou sempre tentar e a criança vai sempre fazer. Isso não pode. Os pais, eles precisam, assim, sempre casar, a gente diz as decisões, ser sempre coisas juntas, sempre pensar junto, sempre ser firme juntos, por mais que estejam cansados e por mais que queiram compensar, porque às vezes os pais falam, eu estou o dia inteiro em casa com ele, mas eu estou no home office o dia todo, então eu não dou atenção. Ah, então deixa ele jogar mais 2 horas no celular, deixa ele fazer tal coisa. Não, não pode. Regras são regras, a criança precisa aprender a seguir, e é assim que ele vai se desenvolver mesmo. Todo mundo precisa ter limite, né? E os pais precisam ser firmes nisso. Ser firmes, a gente diz, não é serem ríspidos, não é serem agressivos, né? É simplesmente educarem realmente, né? O que nós vemos muitas vezes são pais, às vezes, querendo compensar de alguma forma, ou pais cansados, ou pais que não se conversam entre si, então cada um faz de uma forma, e isso para a criança é muito ruim, é muito prejudicial, porque a criança ela não aprende que ela tem que cumprir, que tem que ser assim, que a vida é assim, que nem tudo é na hora que a criança quer, que, por exemplo, as telas têm o seu prejuízo de só jogar, a criança tem que ter a responsabilidade. Então, a gente precisa muito da figura paterna nisso, tanto que muitas vezes, quando a gente orienta o tratamento, eu digo quase 100% das vezes, o tratamento da criança é orientado também uma terapia dos pais, para os pais terem uma parentalidade assim mais firme com essa criança, aprenderem também a lidar também com as próprias frustrações deles e cansaços, mas aprender a como agir com essa criança, porque senão simplesmente o tratamento não vai para frente. É isso mesmo, doutora Priscila. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa semana, bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Muito obrigada.